Olá, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Arnaldo que veio trazer para o teu coração uma palavra de reflexão para que você possa, sim, meditar nos finais dos tempos. Porque as pessoas estão vivendo hoje como se nada fosse acontecer. Tem muitas pessoas buscando refúgio e abrigo numa religião, mas não está preparada para a vinda do Senhor Jesus, para o cumprimento profético de Apocalipse, que é inevitável. E tem pessoas que dizem ser cristão, ser evangélica, e tapa os ouvidos para ouvir esses assuntos, porque são assunto polêmico, são assunto que causa tristeza, revolta, e as pessoas preferem não ouvir. E preferem só ouvir o glória a Deus, a prosperidade e aleluia. Todos sabem que em 1914 até 1918, 1919, surgiu a Primeira Guerra Mundial. E foram dizimadas aproximadamente 12 milhões de pessoas. Em 1939 para 1945, Segunda Grande Guerra Mundial. E foram dizimadas, segundo a estimativa da ONU, 75 milhões de pessoas. E a Terceira Guerra Mundial é inevitável. Os especialistas, as pessoas sábias, confirmam que vai ter a Terceira Guerra Mundial. O Albert Einstein, ele disse o seguinte, que a Quarta Guerra Mundial seria de pau e pedra, porque na Terceira Guerra Mundial não sobraria mais armas. E é verdade, meu amado. As guerras estão acontecendo a todo momento. Existe a guerra externa, que é a guerra de nação contra nação, e a guerra interior dentro do homem por causa do pecado. Então, você que está me assistindo num lugar qualquer, fique sabendo que o mundo está se dividindo e com isso está diminuindo a fé das pessoas. E as pessoas buscam Deus para se sentirem bem. As pessoas buscam a Deus para ter prosperidade, para ter saúde, para ter bênção na família. Mas as pessoas não buscam a Deus para se preparar para o novo reino, para se preparar para a vinda de Jesus. Porque antes do reino de Jesus se estabelecer, virá sim a grande tribulação, virá sim as guerras, virá toda a tribulação neste mundo, porque o Senhor Jesus e os profetas profetizou sobre isso. E eu estou te falando isso não é para te meter medo, não é para te entristecer, pelo contrário, é para te fortalecer. Porque desde que esse mundo é mundo, sempre surgiram guerras, sempre existirá o conflito. E até o final dele existirá sim conflito. E os finais dos tempos se aproximam. O fim se aproxima. E você tem que estar preparado, porque estamos vivendo hoje num rol, num ciclo de religiosidade, onde as pessoas prometem só bênção, só prosperidade, só saúde. E dentro desse burburinho de promessas religiosas falsas, essas igrejas estão cheias de pessoas. Eu não preciso nem ir muito longe. Você vê aí falsos apóstolos, né? Mentindo descaradamente para as pessoas, dizendo se você frequentar tal igreja dele, que as pessoas vão ter uma promessa de saúde, uma promessa de bênção, uma promessa de prosperidade, mas tudo é falso. O que esses cães gulosos querem é que suas igrejas fiquem lotadas, para que assim eles possam arrecadar muito dinheiro. Não é à toa que nesses dias que estamos vivendo, muitos líderes religiosos, supostos pastores,
tem se tornado muito rico e enriquece brutalmente às custas da alienação das pessoas. Você vê mesmo aí em tais igrejas que eles oferecem água milagrosa, rosa ungida, tapete milagroso, curas falsas que não existem, que a pessoa é curada disso e curada daquilo. Eu já ouvi na rádio suposto pastor mentiroso dizer que alguém estava ouvindo o programa dele e a viúva estava com o falecido já no necrotério. E só por ouvir a mensagem na rádio, o defunto ressuscitou. Que mentira deslavada. Não que eu duvido que Jesus pode ressuscitar um defunto. Não, não é por isso. Porque só de eu nesse momento estar vivo e vendo, já é o grande milagre da vida. Eu não duvido do poder de Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro. O próprio Pedro ali, né, no livro de Atos, confirma que ele ressuscitou uma mulher. Então, por que eu vou duvidar do poder de Deus? Mas o que eu quero questionar para você é as mentiras deslavadas de pessoas que dizem fazer milagres e quando na verdade são milagres falsos. E é disso que eu quero nesse momento agora, preparar o teu coração para te fortalecer, para você viver os dias das grandes tribulação, que é inevitável. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava sentado no sermão do Monte das Oliveiras e os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram assim: Mestre, dize-nos, quando acontecerá essas coisas e qual o sinal da tua vinda? Qual o fim dos tempos? E Jesus ele respondeu: Cuidado que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, o primeiro sinal que o Senhor Jesus deixou bem claro da sua vinda, que é o engano religioso. Eu acabei de falar para você agora sobre esse engano. Pessoas que estão frequentando uma religião anos e anos a fio e ainda não foi salva, porque ela nem sabe o que é pecado. Ela nem sabe como se libertar do pecado. E essas pessoas que seguem esses falsos profetas estão prontas e preparadas para discutir com a gente de todos os ângulos, achando que está no caminho certo. Mas, na verdade, elas estão no engano religioso. E Jesus, ele começou a falar de outros sinais que viria nos fins dos tempos. Então ele disse: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Outro segundo sinal que o Senhor Jesus deixou bem claro, as guerras. Eu acabei de falar. Primeira, Segunda Guerra Mundial e provavelmente uma Terceira Guerra Mundial. Você vê as nações tão rica, tão poderosa, mas ao mesmo tempo tão gananciosa e ávida por lucro. Você vê os Estados Unidos, a Rússia, o Irã, o Iraque, a Coreia, a própria China. Essas nações estão tão preparadas para a guerra que todos os seus lucros do seu país, a maior parte é investido em mísseis, ogiva nuclear, em bombas atômicas. E esses investimentos são investimentos muito altos. Segundo os especialistas, os Estados Unidos hoje tem mais de 11 mil bombas atômicas. A Rússia tem mais de 4 mil. E assim vai. E tem especialista dizendo aí na área que existe bombas atômicas com 20, 30 megatons. E que se uma só dessas bombas explodirem, o planeta não é mais o mesmo. Meu amado, o mundo virou um barril de pólvora. O mundo está realmente pronto para enfrentar as guerras. E aí,
Você está preparado para as guerras que virão quando o Senhor Jesus profetizou? Pois é. Eu estou aqui não é para te amedrontar, não é para te meter medo, mas é para preparar o teu coração. E Jesus, ele continua ali no Monte das Oliveiras, falando de outro sinal. E ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha só. O Senhor Jesus disse que haverá fome, terremotos em vários lugares. E não preciso nem te falar de tanto terremoto que a mídia, hoje, quando é terremoto de pequena escala, ela nem divulga. Você vê mesmo no Japão, né? Já foi reconstruído várias vezes por causa de terremotos que destruiu muitos prédios naquele local. E até hoje você vê que há vários terremotos. E até o Brasil está sendo abalado por notícia de terremoto. Não preciso nem te falar que os sinais do fim estão acontecendo. E Jesus também disse que haverá fome em vários lugares. Fome. Eu não preciso nem te dizer. A África, países de terceiro mundo, até mesmo o Brasil, são mais de 2 bilhões de pessoas que sofrem de inanição, passam fome. Está se cumprindo as profecias. Então isso será o início das dores. E agora? Você acha que esse mundo está sendo um mar de rosa? Sim, só é um mar de rosa para quem tem o Espírito de Deus e passando diante dessa grande tribulação está confortável pelo próprio Deus. Então eu estou te levando esta mensagem para você se preparar para os finais dos tempos, que não dura muito, que não vai demorar. A vinda do Senhor Jesus é bem evidente. E o Senhor Jesus, ele continua ali no Monte das Oliveiras, no capítulo 24, do versículo 9 em diante, ele diz: e ele os entregarão para ser perseguido e condenado à morte, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus aqui, ele está falando que nos finais dos tempos, os verdadeiros cristãos, as pessoas salvas, as pessoas que proclamam o seu nome, vai ser perseguida por causa do nome dele. E isso já está acontecendo no mundo. Você sabe que tem país aí, como o Irã, o Iraque, a Coreia do Norte e muitos outros países, como a Índia e a própria China, se você pronunciar e proclamar o nome de Jesus, você pode ser morto, fuzilado. Que estupidez do homem. O homem sendo a imagem e semelhança de Deus, e agora o homem se revolta contra o Filho de Deus a tal ponto, se anunciar o nome de Jesus, tais governo, tais presidente manda matar. Então, esse também é um dos quintos sinais que Jesus deixou bem claro, que os cristãos verdadeiros serão perseguidos por causa do nome dele. E ele continua a dizer aqui, ó, no versículo 10 do 24, diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha só, nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual, de frieza emocional. Não sei se você tem notado que as pessoas não estão mais importando com as outras pessoas. Até mesmo no ciclo familiar, as pessoas estão voltadas para si mesmo, para seu próprio prazer. As pessoas estão voltadas para o seu próprio ego. E por causa disso,
As pessoas, elas traem qualquer outra pessoa para manter o seu status, o seu prazer. E Jesus disse que as pessoas nos finais dos tempos odiarão umas às outras. Nós estamos vivendo esse tempo. Você está no trânsito agitado, as pessoas olham para você no outro carro, já olha indignada, já olha ali revoltada com você. E as pessoas querem fazer o que elas querem, de forma erradamente, devido a essa maldade estar invadindo o coração do homem. E Jesus diz que o amor de muitos se esfriará. Mas naquele tempo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amado, nós somos as pessoas que estamos vendo todos esses sinais do fim do tempo. E você tem que estar bem preparado. Você tem que estar preparado para a vinda de Jesus. Talvez você está ouvindo nessa mensagem alguma coisa que você não gostaria de ouvir. Mas é uma realidade. Deus não vai mudar as suas profecias porque você pensa diferente. Então, Jesus ali no Monte das Oliveiras, ele deixou esses sinais. E ele diz que devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria. Mas ele diz que este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E assim virá o fim. E é deste verdadeiro evangelho que Jesus está falando que eu agora quero passar para o teu coração. Porque só o homem, só a mulher que se preparar com o verdadeiro evangelho está pronto para enfrentar a verdadeira tribulação. Está pronto para enfrentar a perseguição dos falsos profetas. Está pronto para enfrentar a perseguição do anticristo. Só quem crê no verdadeiro evangelho. E que evangelho é esse? É o evangelho da água e do Espírito. É o evangelho que prepara o teu coração para te purificar de todo o pecado, para que você receba o Espírito de Deus e nesses dias de grande tribulação você não desistir, você perseverar até o fim, como os discípulos, os apóstolos nos primórdios, que era perseguido pelos imperadores, mesmo assim preferia enfrentar as covas dos leões, preferia enfrentar a morte, mas não negava Jesus. Por quê? Porque aqueles discípulos tinham o Espírito de Deus. E nos dias da grande tribulação, só vai ser salvo, só vai passar pela grande tribulação aquele que tiver o Espírito de Deus no seu coração para não negar o nome de Jesus e enfrentar o anticristo. Nós estamos vivendo num dia que tem muita falácia sobre a vinda de Jesus, tem muitas interpretações sobre o livro de Apocalipse. Mas será que as pessoas estão preparadas pelo evangelho da água e do Espírito para enfrentar o anticristo e a grande tribulação? Pois é, meu amado, você tem que se preparar. Eu sei que a tua vida está entretida com tantas coisas que talvez você está ouvindo essa mensagem está até agoniado, querendo acessar alguma coisa no Facebook ou no WhatsApp ou assistir alguma coisa. Mas esta mensagem está trazendo para o teu coração a verdade de Jesus Cristo. E se você der ouvido até o final, você vai estar preparado para enfrentar a grande tribulação dos últimos dias, que Jesus, ele falou, e os profetas também. Uma certa vez, João, discípulo amado de Jesus, ele foi perseguido pelos imperadores romanos, porque de todos os discípulos, todos foram mortos, como Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, como Tiago, que morreu a fio de espada,
o apóstolo Paulo, e todos os apóstolos morreram, só João sobrou. E por permissão de Deus, Deus não permitiu que João fosse morto. Permitiu que ele fosse preso numa ilha chamada Pátimo. E João já estava velhinho ali na ilha, preso junto com as pessoas que creram em Jesus. E ali, na ilha de Pátimo, João, ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, ou seja, ele recebeu as profecias de Apocalipse. E João, ao ouvir de trás dele a voz de Jesus, disse: não temas, o que vê e ouvir, escreve, e envia às 7 igrejas da Ásia. E João ali caiu por terra, porque ele viu um homem que o seu rosto brilhava como o sol. Seus pés reluziam como latão. E ele tinha uma cinta sobre o seu peito, vestes talares branca. E João caiu por terra. E aquele que João vinha tinha 7 estrelas na mão, que representa as 7 igrejas de Deus. E João, tudo que viu ali e ouviu de Jesus Cristo, enviou para nós hoje. Por isso que bem-aventurado é aqueles que lê e crê e ouve as profecias de Apocalipse, porque o tempo está próximo. O livro de Apocalipse eu considero o jornal atual de Deus para nossas vidas. Por isso que agora nós estamos tendo o privilégio de ouvir, de ler o livro de Apocalipse, porque esse livro fala exatamente da revelação dos últimos dias. No livro de Apocalipse tem muitas coisas que não é boa, mas é para o nosso preparo, porque o que tem de bom no livro de Apocalipse é que Deus, nos finais dos tempos, irá resgatar por meio de Jesus todo aquele que crê nessa profecia. E João começa ali no capítulo 13 dizendo assim, ó: e eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ora, se João naquela época falasse que a besta era o governo, certamente ele seria morto pelo imperador romano. Então João procurou falar de uma forma figurada, uma forma que ninguém conseguisse entender, a não ser as pessoas que fossem salvas. Então João ele faz uma colocação de uma besta. Ele está vendo surgir do mal, ou seja, de entre o povo, um governo. Mas João viu tudo isso, não foi naqueles dias. João viu os dias de hoje. Porque João teve uma revelação tão fantástica que João ele viajou no tempo. Ele veio para esses dias ver tudo o que estava acontecendo. E o que está acontecendo é exatamente o que João viu e revelou no livro de Apocalipse. Então ele diz que viu surgir do mar uma besta. E ela tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre o seu chifre diadema. E sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então João, lá na ilha de Pátimo, há 2000 anos atrás, ele recebeu essa visão e viu nós hoje. E ele disse que ia surgir um governo mundial que vinha regido por 10 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres. Quer dizer que João viu um governo muito bem preparado, com ministros para reinar esse mundo, ou seja, o anticristo. E João disse que a besta que ele viu era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Olha só. Então, um governo muito algoz, um governo muito feroz, um governo que vai dominar este mundo com mão de ferro, com poder e autoridade, com ditadura total sobre cada ser humano da terra. João viu isso. E nós estamos próximos disso. Cada governo que você vê em cada nação já está sendo o preparo para um anticristo único. E João diz que o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ora, vai surgir na terra, é profético, é bíblico, é apocalíptico, um governo
que irá receber do próprio Satanás poder e grande autoridade. E João continua aqui no livro de Apocalipse 13. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi ferida. Olha só, João está dizendo que esse corpo de governo, uma das suas cabeças, ou seja, uma das 7 cabeças, foi ferida de morte, foi golpeada, não sabemos como, talvez uma guerra. E aí o poder que essa besta tem, que esse governo tem dado pelo dragão, pelo próprio Satanás, é um poder tão miraculoso que essa outra besta, essa cabeça, esse outro governo vai ressuscitar. E a terra vai se maravilhar diante dessa cena. E quem é que vai falar contra? É aí que vai haver o engano. As pessoas vão dizer, na verdade, se esse governo, regido com o seu grupo, com o seu corpo de governo, pelo poder de Deus, decretou vida, é porque esse homem é um homem de Deus. E é aí que o anticristo vai arrebanhar multidões e multidões de pessoas para o inferno. Porque a besta governará sobre o poder de Satanás. E uma das maiores faças de Satanás é enganar o homem, porque ele quer levar muita gente para o inferno. E Satanás tem poder. Satanás era anjo de luz, ele tinha poder de luz, mas quando ele pecou, o poder dele ficou agora poder de treva, poder de matar, roubar e destruir. E é isso que Satanás quer fazer, enganar as pessoas para levar para o inferno. E chegar a tal ponto de usar um governo para influenciar o mundo inteiro, para que muita gente, se não obedecer às suas ordens, será morta. E as que obedecerem às suas ordens, quando morreram para o inferno. E agora, meu amado, eu quero te preparar, através do livro de Apocalipse, para você não aceitar as ordens deste governo. Prefira morrer pelo nome de Jesus, não negando a Jesus, mas ter a tua vida eterna garantida no reino de Deus, de que aceitar o sinal da besta. E conforme está escrito aqui no livro de Apocalipse, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha só, o povo da terra chegou a tal ponto de adorar ao próprio dragão na besta, que vão dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? É aí, meu amado, que se você crê no Evangelho da Água e do Espírito, você vai ter o próprio Espírito de Deus, e nesse tempo, se você estiver vivo, você vai estar preparado para discernir realmente quem será essa besta. Porque ela vai enganar multidões de pessoas na terra, que as pessoas vão adorar ela pensando que ela é o próprio Deus. Olha só o que é que João fala aqui, no versículo 5, do capítulo 13 de Apocalipse. E ele diz assim, ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir grande arrogância e blasfêmia contra Deus. E deu-lhe o poder para agir por 42 meses, 7 anos. Então Deus vai permitir que este governo reine neste mundo por 7 anos. Porque até hoje as pessoas duvidam de Jesus. E Deus vai permitir que esse governo virá e vai enganar muita gente. Porque Jesus mesmo diz que largo é o caminho que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna, à salvação. Então a gente vê que vai ser salva poucas pessoas. Mas não é porque Deus predestinou que vai ser poucas pessoas salvas, é porque as pessoas escolhem o caminho largo. As pessoas preferem acreditar na mentira. As pessoas preferem acreditar nos falsos profetas e acreditar no anticristo que virá de que acreditar em Jesus. Por isso que Deus vai permitir esse engano na terra. E João continua aqui, ó. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha só que atrevimento esse governo regido por Satanás vai fazer sobre a terra. Blasfemar o nome do próprio Deus.
Por isso que você já está vendo aí o movimento ecumenismo. O que é o ecumenismo? Reunir todas as religiões. A religião ser uma só. Católico se unir com o crente, se unir com o espírita, se unir com o budista, se unir com o catecismo. Então, esse governo, ele vai proclamar o ecumenismo. E aí ser um Deus único no linguajar dele. E aqueles que proclamar o nome de Jesus será perseguido e morto. E todo mundo sabe que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus sem Jesus, meu amado. Você pode até amar Deus, você pode até orar a Deus, mas se você não passar por Jesus, você não chega a Deus. Porque Jesus, você passando por ele, você deixa toda a sua impureza nele. E você chega a Deus limpo. Você chega a Deus purificado por meio de Jesus. E um dos sinais do trabalho dessa besta, desse governo, é impedir que as pessoas adorem ao nome de Jesus. Porque o diabo não quer que o homem seja salvo. E aqui João continua, e João diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Olha só, esse governo ele vai surgir ou na Europa, ou nas Américas, seja do Sul, seja do Norte, não sei, ele vai surgir em um determinado lugar da Terra. E ele vai ter toda a autoridade, todo o poder, reger o mundo inteiro, até as tribos de todas as nações. E ele vai ter poder. Ele vai ter poder. E como vai viver os nascidos de novo na grande tribulação? Vai haver uma grande perseguição. Vai haver uma grande perseguição. E você tem que estar preparado para esse dia. Porque, como eu falei aqui no início, só vai estar preparados para enfrentar, negar este governo, aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Não estou falando de religião, não estou falando de segmento religioso. Eu estou falando de purificação do pecado. Por meio de pessoas que crêem no Evangelho da Água e do Espírito, que se tornou limpo, para que nesse dia, que já está começando, você não negar o nome de Cristo. E aqui João diz assim, ó, ele viu tudo isso acontecendo hoje, ó, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Olha, João diz que a besta vai ser adorada por todos os habitantes da terra. E João aqui ele diz assim, ó, cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro e foi morto desde a fundação do mundo. Ora, quem tem o nome escrito no livro da vida? Só os salvos. Por isso, meu amado, que o mundo, o Brasil, aumenta o número de religião. Cada dia abre milhares de igrejas só no Brasil. Mas o que a gente vê é heresia, engano, pessoas despreparadas para cumprir a grande tribulação. Tem pessoas que quando começa a ler a palavra de Deus, ela não consegue, ela dá sono, ela não tem força, porque o pecado no coração dela não deixa ela abrir a palavra de Deus e muito menos ela compreender esta linguagem. Porque Jesus disse mesmo para os religiosos, por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de me ouvir, porque vós morrereis nos vossos pecados. E hoje tem milhares de religião, mas as pessoas estão no pecado da religião. Então elas não têm como abrir a mente para entender as profecias apocalípticas. E aí elas ficam inventando coisa e ouvindo heresias de falsos profetas. E não estão preparadas para a grande tribulação. E João diz assim, ó, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. É agora que você tem que abrir os teus ouvidos, meu amado, para você crer no Evangelho da Água e do Espírito. E João diz assim, ó, se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Ora, nós sabemos que em 1943, Hitler ali dizimou milhões de judeus e fez ali cativeiros, fez ali pontos onde levava as pessoas cativas para aqueles lugares de concentração,
para matar os judeus. E nos finais dos tempos, todas as pessoas que não negarem o nome de Jesus vai ser levada a cativeiro pelo anticristo em centros de matança. Isso é uma realidade. Campos de concentrações. Já tem preparados em alguns lugares do mundo as pessoas que vão negar o nome de Jesus. E aí, você está pronto? E João diz assim, ó, se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque vai ter uma grande perseguição nessa terra, principalmente começando ali por Israel, porque Israel, o povo judeu, rejeitou a Cristo, porque Jesus disse, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. A todos quanto receberam, eu dei-lhes o poder de serem feito filho de Deus, a saber o que crê no meu nome. Ou seja, nós aqui. Mas a perseguição vai começar ali por Israel. A grande tribulação, ela vai ser mais impetuosa, mais cruel em Jerusalém, porque o judeu rejeitou Jesus. Por isso que ali vai ser a grande perseguição mesmo. A grande tribulação vai começar por Israel e expandir por outras partes do mundo. Então, aqui o que João está vendo? Que muita gente vai ser morto à espada por não negar o nome de Jesus. E outras vai ser levado a cativeiro para campo de concentração e morto de forma cruel, brutal. Eles vão inventar uma forma tão tirana de dizimar uma pessoa que João viu as pessoas morrerem para poder intimidar os verdadeiros cristãos. Mas é aí que você precisa crer no Evangelho da Água e do Espírito, para que quando isso acontecer, você terá o Espírito de Deus em sua vida, e aí você enfrentar isso com forma natural pelo poder de Deus. Aí João diz assim, ó, no versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como dragão. Olha só, João está dizendo que nesse governo vai se levantar um outro governo, só que agora um governo ecumênico. Uma besta que tem poder espiritual, que vai estar ao lado dessa outra besta para trabalhar junto. E é ela que vai fazer sinais e milagres, de forma que as pessoas vão dizer, é o próprio Deus. E aí João diz que ela fala como cordeiro, olha só, que ela vem como um falso profeta. E ela fala, ela é semelhante a um cordeiro, mas quando ela abre a boca, ela é o próprio diabo. Ela fala como dragão. E diz assim, ó, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os que nela habite adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi ferida. João está dizendo aqui que vai surgir um governo mundial, com um corpo de governo, um ministro, 7 cabeças, 10 chifres. E dentre essas cabeças, uma vai ser ferida de morte, golpeada. E o poder que essa besta tem aqui, que vai se levantar, que é a segunda, que é um poder ecumênico, um poder espiritual maligno, vai fazer ressuscitar a segunda besta. E aí ela mesmo vai dizer, agora vocês têm que fazer uma imagem daquele homem, porque aquele homem é de Deus. E as pessoas na terra vão adorar a essa segunda besta, pensando que é o próprio Deus. E Satanás festejando, e o inferno festejando, porque realmente sabe que essas pessoas que fazem a vontade desse governo, dessa besta, irá ser lançada no inferno. Esta é uma realidade. E aí João diz assim, ó, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu a terra à vista dos homens. Olha só. Às vezes você vê nessas igrejas supostas aí, de engano, alguns sinais, algum prodígio, e você fica impressionado com isso. Meu amado, Deus permite que Satanás faça algum prodígio, sinais e milagre. Eu já vi coisa que você não imagina. E você pensa que vem de Deus, mas vem pelo poder de Satanás. Satanás era um anjo de luz. E quando ele foi expulso do céu, o poder que ele tinha agora se tornou o poder do mal. E ele vai fazer tudo isso por engano, sinais, prodígios e milagres, que até fogo vai descer do céu. Ele vai falsificar esse governo junto com o dragão, vai falsificar uma vinda de Jesus, antes da verdadeira vinda de Jesus, através de holograma. Sinais falsos no céu e as pessoas vão dizer, é o próprio Deus. Olha o que eu estou te dizendo, vai acontecer. E João diz assim, ó, engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido de fazer
na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse com que os todos adorassem. E aqueles que não adorassem fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha só que governo tirano, que governo cruel, que governo assassino. Ele vai mandar fazer uma imagem da besta, porque é um cara muito inteligente. O QI desse cara vai ser o QI mais alto de todos os governos que reinou nesse mundo. Porque a maioria dos governos reinou pelo poder de Satanás. Mas Satanás agora não vai mandar um cupicha dele. Satanás mesmo, sendo o dragão, ele que vai trabalhar na mente desse governo. Por isso que esse governo tem ideias miraculosas, ideias fantásticas, mas ideia dada por Satanás para enganar as pessoas. E ele é um governo tirano, cruel, que ele vai mandar fazer a imagem da besta. E a besta vai falar. Isso não é nada para Satanás. Fazer uma imagem falar. E as pessoas vão chegar diante da imagem e a imagem vai falar. Eu não sei se João viu essa imagem falando por meio de tecnologia, ou se é por meio real, mas a imagem da besta vai falar, vai chorar, e o povo vai adorar. E o pior de tudo, e quem não adorar essa imagem vai ser morto por mandado do anticristo. Aí João diz assim, ó, e fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Pois é, meu amado. Isso tem feito uma confusão no setor evangélico, que as pessoas até hoje não sabem que número é esse. É um número dado pelo homem. Por exemplo, seu CPF é número. E o número de homem é 6. Quem deu o número do seu CPF para você? Claro que foi o governo. E você, sem seu CPF, você compra? Você vende? Não. Se você não tiver seu CPF, você não consegue comprar nem vender. Então você já está usando um número dado pelo homem. E o número do homem é 6. Mas o número de Deus é o número da perfeição. E a Bíblia diz que nos finais dos tempos, esse sinal, esse documento vai ser implantado dentro do homem, ou na mão direita ou na fronte. E esse sinal vai ser dado. Quem não tiver esse sinal digital, esse dispositivo, não vai poder comprar ou vender. E aí, você está preparado para isso? Porque logo, logo, quando surgir depois das guerras, da Terceira Guerra Mundial, vai surgir na Terra um homem que vai salvar esse mundo, vai colocar esse país, esse mundo, essa nação, essas nações em dias, mas ele vai cobrar de você algo, porque ele vai deixar o mundo em paz por 7 anos. Vai haver um governo na Terra que desde os primórdios até hoje não existiu, que é o governo da besta. Vai ser o governo mais organizado que a Terra já teve. Mas é uma organização por engano. Vai colocar todo o sistema de segurança, vai colocar sobre essa terra sistema de saúde, sistema de segurança que você nunca viu, mas é para enganar as pessoas, para ganhar as pessoas, para que as pessoas assim creiam nesse sistema. Mas se você crê no Evangelho da Água e do Espírito, você está preparado para saber que quando vir esse governo, não é de Deus, e sim o anticristo. E agora, o que é que você tem que fazer diante desse cenário que João viu nos nossos dias? Você tem que se preparar, porque as religiões que existem na Terra não estão preparando você para os finais dos tempos. Você tem que se purificar do teu pecado, porque as religiões
não prega para a gente o que Jesus vai fazer nesse mundo. As religiões não pregam para a gente o que é pecado. As religiões não pregam para a gente como resolver o problema do pecado. E qual a consequência do pecado? As religiões só pregam prosperidade. E os finais dos tempos estão vindo. E você precisa estar preparado. Porque logo, logo, todas as pessoas vão para um sistema de saúde implantar um dispositivo. Isso está evidente, está claro, eu não preciso nem falar para você. Não estou dizendo que é o chip, mas eu estou dizendo que é um sistema no qual você compra e vende. Porque João disse que a todos foram colocados um sinal, para que ninguém possa vender ou comprar se não tiver esse sinal. E esse sinal tem um número, tem um nome da besta. E agora? Se chegar um dia que disser assim, ó, você tem que plantar um dispositivo. E se você não plantar, você não pode comprar nem vender. Você vai ser indigente e não pode tomar posse de nada. E as posses que você tem será tomada. Você está preparado para isso? Porque provavelmente é isso que irá acontecer. Você viver como um mendigo e perseguido. Quem tem o Espírito de Deus está preparado. Porque Paulo diz, porque nada temos trazido para esse mundo e nada podemos levar dele. É isso que você tem que estar preparado. Você não pode se apegar a nada desse mundo. Você não pode se apegar à ganância de nada. Porque quando esse tempo chegar, você tem que estar preparado para enfrentar o martírio. Porque o próprio João mesmo viu uma perseguição aos santos. Teve uma perseguição aos santos. E essa perseguição, João, ele disse que os santos foram perseguidos e mortos na grande tribulação. Foi perseguido e mortos. Ainda tem religião que diz que os salvos não vai passar pela grande tribulação, que vai haver o arrebatamento antes disso acontecer. Mas não é verdade, porque João viu a perseguição aos santos e os santos foram mortos, perseguidos pela besta. Você tem que estar preparado para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos dar nossa vida de maneira fútil, por nada. Mas pelo nome de Jesus vale a pena nós não negar e mesmo que sermos martirizados quando tudo isso acontecer. Então você precisa se preparar pelo evangelho da água e do Espírito, para que quando tudo isso acontecer, você, mesmo sofrendo pelo anticristo, mas o Espírito de Deus em sua vida lhe dá o bálsamo e faz com que você suporte essas dores, mas você vai entrar no reino de Deus. E é disso que eu quero te falar agora. Jesus, há 2000 anos atrás, ele veio a este mundo tirar o teu pecado, para que no dia da grande tribulação, você seja perseguido, mas salvo. Ele veio tirar o teu pecado para isso. Porque o próprio livro de Apocalipse, capítulo 22, diz que fora vai ficar os cães, os agoreiros e todo aquele que ama e comete a mentira. E João, ele diz lá no versículo 6 do capítulo 22, e diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos, profeta, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve deve acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras e a profecia desse livro. Olha só, você tem que guardar esta palavra. Essa palavra é viva, é eficaz. E João continua no versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora ficam os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e a todo que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas.
as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Meu amado, se cumpre as profecias. Se cumpre. E agora? Será que você não vai se preparar pelo Evangelho da Água e do Espírito? Jesus, ele veio aqui há 2000 anos atrás para nos limpar o pecado, para que nós podemos ser salvos. E desse feito, o sistema religioso não fala para você. Só fala para você ir para suas igrejas terrenas adorá-lo, para lotá-lo de gente e eles ganhar dinheiro. Mas o principal não prepara os homens. Ora, eles também não são preparados, porque Jesus diz: como que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Então, o sistema religioso que está aí pelos supostos líderes, eles estão cegos, porque a glória deles é terrena. A glória deles é bens materiais. As glórias deles são coisas passageiras. Por isso que Isaías chamou essa gente de cães gulosos. Elas não sabem o que Jesus ia fazer nessa terra. Até hoje eu não encontrei na terra um sistema religioso para dizer realmente o que Jesus ia fazer nesse mundo. Ah, veio nos salvar, mas salvar de quê? As pessoas vê falar em pecado, mas não sabem o que é pecado. Pois é, meu amado. Tudo isso vai acontecer nos finais dos tempos. Essa violência que existe na terra, essa ganância, o ódio, as guerras, todo o mal que existe nessa terra é por causa do pecado. É por causa do pecado. O pecado que você nem sabe o que é, quem criou, como surgiu. Foi esse pecado que entrou no coração dos homens que faz os homens guerrear, brigar, matar. E é por causa desse pecado que vai acontecer todas as profecias apocalípticas. E até hoje o sistema religioso não nos ensina como resolver o problema do pecado. E nem muito menos não nos diz o que é pecado. Pecado é o desejo de Satanás no coração do homem. Satanás, ele estava acima dos anjos, dos serafins, do querubim. Ele era querubim ungido. Ele era iluminado pela luz da ribalta. Mas ele via todos os anjos ali adorando a Deus. E ele diz: o que me falta ser igual a Deus? Então gerou no coração dele ali um desejo de querer ser igual a Deus. E ali foi a queda dele. E ele foi expulso do céu. E naquele inteirinho foi criado para ele a prisão dele, que é o inferno. O inferno está vazio. Por isso que no juízo agora de Apocalipse, Deus vem aqui para lançar Satanás na prisão dele, que é o inferno. E quando ele desceu para a potestade do ar, ele desceu com muito poder e com muita fúria. Mas o poder de Satanás, como Jesus disse, é poder de matar, roubar e destruir. Por isso que ele vai fazer esse engano nesse governo para destruir, matar muita gente. Aparentemente, ele não vai se aparecer como Satanás. Ele vai se aparecer como uma pessoa boa. Aliás, Satanás tem trabalhado na mente das pessoas e tem muito sistema religioso que diz que ele não existe, que Satanás é uma fábula. Olha só. Então, agora você tem que entender como o pecado foi gerado. Antes da existência do homem, antes do planeta Terra. E agora, quando Deus faz os nossos pais, faz o paraíso que é o planeta Terra, ele está na potestade do ar assistindo tudo. E Deus colocou o homem aqui na Terra para viver eternamente, e o próprio Deus habitando aqui entre nós, ali no Jardim do Éden, no tabernáculo dele. Mas ele disse: eu vou denegrir a imagem de Deus, o que Deus fez. Ele ali também colocou no coração dos nossos pais, Adão e Eva, dizer: não, não é verdade que vocês morrerão, porque Deus deu uma ordem ali no Jardim do Éden para o homem não comer do fruto da árvore da vida. Aí ele disse: não, não é verdade que vocês morrerão. Vocês ficarão sendo igual a Deus, abrirão os olhos. Olha só, ele colocou o mesmo desejo dele no coração do homem, ganância, querer ser igual a Deus. Ninguém neste universo, nem no céu, nem na terra, nem acima da terra, pode ser igual a Deus. Devemos adorá-lo. E aí foi a ruína do homem. E aí que surgiu, de Adão para cá, o pecado, que foi colocado no coração.
do homem por Satanás. Mas se o homem ficar com esse pecado, vai ser julgado junto com Satanás e ser lançado no inferno, porque pecado é dívida. Mas Deus não quer condenar o homem, Deus não quer lançar o homem no inferno por causa desse pecado, mas o homem vem sendo desobediente desde os primórdios. Você vê, Deus ali já no Jardim do Éden fez um holocausto para os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. E Deus se agradou de uma oferta, da oferta de Abel. Mas da oferta de Caim, Deus não se agradou. Porque a oferta de Abel era uma oferta que purificava pecado, oferta de sangue, porque Deus disse, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, não há pureza de pecado. Então, daquela oferta, Deus se agradou, mas da oferta de Caim, Deus não se agradou, porque era de fruto. Fruto não tem vida. E Deus não se agradou. E ali o pecado ficou no coração de Caim. O pecado ficou tão ali que, mesmo ele saindo da presença de Deus, olha só, não resolveu o problema do pecado dele. Mesmo ele saindo da presença de Deus, ele foi lá, o pecado estava no coração dele, que era o ódio, ele matou o seu irmão Abel. E de lá para cá, as guerras vêm acontecendo. A maior guerra da história da humanidade até hoje foi quando Caim matou Abel. 4 pessoas, um morre. Morre a 4ª parte da população da Terra. Então, dali começou as guerras. E de lá para cá o pecado vem. E se o homem morrer com esse pecado, ele vai pagar esse pecado no inferno junto com Satanás. Que é isso que Satanás quer, levar o homem para o inferno. Aí Deus envia o seu Filho Jesus a este mundo para resgatar o homem do pecado, tirar o pecado do homem, para que o homem fique limpo e entre no reino de Deus. Eu não li para você aqui agora, no livro de Apocalipse, que fora ficam os cães, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e todo idólatra, aquele que adora ídolo. Então, se você ficar com esse pecado, o teu desejo é esse. Aí Jesus, ele vem exatamente aqui a este mundo para tirar o teu pecado. Foi isso que Jesus ia fazer nessa terra. Porque antes da vinda de Jesus, como que o pecado era tirado? Através de um holocausto. O primeiro holocausto foi ali de Abel e Caim. Deus se agradou de um sacrifício. Então, Deus preparou um homem chamado Arão, irmão de Moisés, ainda quando o povo judeu estava no deserto. E ali na tenda da congregação, Arão, o primeiro sacerdote, e os seus filhos, seus parentes, purificavam o povo. O povo visitava Arão, confessava o seu pecado. E Arão dizia, muito bem, o homem diante de Deus tem que confessar o seu pecado, reconhecer que é pecador, que é mau, porque Jesus disse que do coração do homem procede os maus desígnios. Então, para o homem ser salvo, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer que tem pecado, que é mau e que merece o inferno. Então, aquelas pessoas reconheciam que tinha pecado e ia perante Arão. Arão disse, cadê sua oferta? A pessoa apresentava a oferta a Arão. E Arão impunha ambas as mãos na cabeça daquela oferta. Transferiu o pecado dela para aquela oferta. E a oferta, que era o animal, que não era dinheiro, era morto para pagar o pecado. Porque Paulo diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora, Isaías, ele surge ali no Velho Testamento. E ele proclama para o povo de Israel. Ele anuncia que Deus enviará um cordeiro que de uma vez para sempre tirará o pecado do mundo. Não só o profeta Isaías, como Daniel, como Abacuque, como Amós, Sofonias, todos os profetas, anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. E essa profecia agora ela se cumpre ali no batismo de Jesus, pelas mãos de João Batista. Porque até hoje o sistema religioso não fala, não explica. Eu mesmo fiquei na igreja evangélica há muitos anos, eu não sabia para que Jesus tinha se batizado. E eu fui no hall e me batizei também. Mas me batizei sem saber, sem entender. Eu nem sabia o que era pecado. Eu nem conhecia o que era pecado. Eu nem sabia qual a consequência do pecado. Aliás, eu nem sabia o que Jesus tinha vindo realmente fazer nessa terra. Mas eu estava lá, estudando a Bíblia, lendo, mas o pecado estava no meu coração. Por isso que eu não entendia. Lembra quando Jesus subiu aos céus? Antes dele subir, ele impôs a mão sobre os discípulos para poder receber o Espírito de Deus, para abrir a mente, para compreender as Escrituras. O homem só compreende as Escrituras no dia que o coração dele é limpo do pecado, ele recebe o Espírito de Deus, porque o homem jamais consegue interpretar o livro de Apocalipse. E hoje o que você vê é uma confusão interpretual do livro de Apocalipse. Todo mundo se titula que sabe, mas só o Espírito de Deus na vida do homem para fazer o homem compreender. E quando o homem é limpo do pecado,
ele compreende. Então você tem que entender por que Jesus se batizou. E eu não sabia. Eu perguntava para um pastor, meu filho, Jesus se batizou para nos dar exemplo. Meu filho, Jesus se batizou porque ele era humilde, mas isso é uma mentira. Não está escrito em nenhuma passagem da Bíblia. Não tem parâmetro bíblico. Jesus, ele diz, João, me batize, pois assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Significa que lá no Velho Testamento, o cordeiro, primeiro ele tinha que receber a imposição de mão. Depois ele recebia o pecado. Depois, ele agora é morto para pagar esse pecado. Jesus agora, ele faz esse mesmo trabalho. João Batista faz o mesmo trabalho que os seus ancestrais faziam. Porque o próprio Isaías diz que toda a profecia se cumpriria em João Batista. E ali, João Batista, ao pôr a mão na cabeça de Jesus para batizar, ele está batizando Jesus fazendo o mesmo trabalho sacerdotal que os seus ancestrais lá atrás faziam, transferindo o pecado do mundo para Jesus. É claro que é Jesus que leva. João Batista faz isso porque Deus preparou ele. O próprio livro de Isaías disse, voz do que clama no deserto, virá e preparar o caminho tortuoso dos homens perante o Senhor. Então João Batista é esse homem preparado por Deus 750 anos para batizar Jesus, ou seja, para transferir o pecado do mundo para Jesus. E se você não compreender por que Jesus se batizou, não vai adiantar nada você batizar numa igreja evangélica. Não vai adiantar nada você seguir um rol religioso, porque o pecado vai ficar no teu coração. E quando você crê que Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus, você está crendo que o teu pecado está sendo transferido para o Cordeiro de Deus. Porque João começou a despertar o povo. Arrependa, o machado está colocado no pé da árvore, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. E o povo que se arrependia cria, e João lavava, batizava no Rio Jordão. E João dizia, aguarde aí que após mim virá um que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de desatar. Então João está dizendo, vocês estão limpos, agora vocês estão prontos para receber o Espírito de Deus e entender as profecias. Estão prontos para entrar no reino de Deus, só vai entrar lá aqueles que são limpos. Aí aparece Jesus nesse inteirinho. Ué, mas se Jesus não tem pecado? Se Jesus não tem pecado, para que ele vai se batizar? É isso que você tem que compreender, meu amado. Por que Jesus se batizou? E às vezes as pessoas se batizam sem raciocinar, sem questionar. Não, porque Marcos está escrito que o eunuco disse, ali tem água, eu quero me batizar. E Filipe o batiza. Mas na verdade, o eunuco ficou tão eufórico na notícia do batismo de Jesus, que ele disse, tem água ali, posso me batizar? Mas o que é que Filipe fala? Se creres, é necessário que se batize. Mas se o eunuco não cresce, Filipe ia dizer simplesmente, se tu se batizar sem crer no batismo de Jesus, é só um banho nas águas. E é isso que muita gente está fazendo. Se batizando sem entender o verdadeiro batismo de Jesus. Então Jesus se batizou para receber nele mesmo os nossos pecados. Para que a gente fique limpo. Para que a gente receba o Espírito de Deus. Que na cruz ele paga. Você está entendendo? E só assim, dessa forma, que você está preparado para enfrentar a grande tribulação nos últimos dias que virá do anticristo. Que Deus te abençoe, está ouvindo esta palavra, por estar ouvindo esta mensagem. E Deus te guarde. E oramos para que a palavra reine no teu coração. Vamos orar. Querido Deus e querido Pai, neste momento ouvimos a tua palavra. E a tua palavra ela é eficaz, ela é como uma espada, Senhor, de 2 gumes, que penetra no coração do homem a ponto de discernir medulas e ossos. Então, Senhor, essa palavra que nós estamos falando e que nós estamos ouvindo, mude completamente a nossa fé e nos fortaleça pelo evangelho da água e do Espírito para o dia da grande vinda. Em nome de Jesus. Amém.